Bom dia, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Eu sou Luciano de Oliveira e é um prazer falar com vocês. Estou gravando aqui na rua, onde eu vim deixar minha filha na escola, e aproveitei aqui o momento para falar um pouquinho das coisas que vem acontecendo no nosso país com vocês. Gente, olha só, nós estamos vivendo num momento muito difícil de nosso país. Esse cara que está aí, infelizmente, não dá para ser levado a sério. E, infelizmente, muitas pessoas foram enganadas e voltou nesse cara. Ou quiseram ser enganadas, porque a gente já sabia quem era ele. E tem uma situação muito complicada, porque ele agora, ele não está mais se preocupando com as repercussões. Porque ele não se preocupa com reeleição. Afinal, ele não pode mais se reeleger. Não é porque não consegue, tá? Que infelizmente a gente não pode duvidar. Mas ele não consegue por causa da idade. A idade dele depois de 80 anos, 82 anos, não é mais permitido que ele se candidate a algum cargo público, qualquer outro cargo público. Então, ele não pode mais se reeleger. E o que acontece? E ele simplesmente vai falando tudo que vem na mente dele. E o pior que pode acontecer numa nação é você ter um presidente com sede de vingança. Uma pessoa que foi colocada ali para governar, para quem votou nele, para quem não votou, para governar, buscar o bem comum da população, do seu país. E ele, na verdade, está com rixa, pensando em vingança. Ele enfrenta aí o presidente do Banco Central, falando muita besteira, sendo que o Banco Central é um órgão técnico e independente. E a gente vê o cara o tempo todo lançando suas farpas, tentando atacar o presidente do Banco Central, o Campos Neto, em razão aí da taxa Selic. E falando em taxa Selic, isso aí não é bom para ninguém em juros altos. Eu, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu pago prestação desse imóvel. E para mim não é bom porque é, quase todo mês eu tenho uma surpresa. Quando eu vejo lá, aumentou um pouquinho a prestação. Porque eles calculam os riscos do mercado de juro crescente e acaba colocando isso aí nas prestações. Porque como todos sabem, a maioria das prestações de imóveis, eles não são os juros, quer dizer, as taxas, as parcelas não são fixas. Assim como quando você compra um carro lá em 24 vezes, prestação de R$ 1.000, todo mês R$ 1.000. E já sai aquele, você inclusive já pega aquele carnezinho. A gente sabe que prestação de casa não é assim. Então, para mim não é bom, mas não é por isso que eu vou espernear e falar que a coisa tem que ser, que tem que forçar e baixar na marra. Se baixar para mim seria bom, mas não é assim que funciona. Agora o pior aí que está acontecendo, ultimamente, ontem, por exemplo, está saindo nos noticiários, todos estão sabendo disso aí, os planos maléficos, os planos terríveis aí do PCC para acabar com a vida do Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, e o promotor público Lincoln Gaia. O que ocorre? A gente sabe que o Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, ele pegou pesado com esse pessoal, transferiu o chefão deles lá para o presídio, lá pro lado do Pará, e eles não gostaram disso aí. E como a gente sabe, são criminosos, eles têm planos para acabar com a vida do Sérgio Moro e do promotor. E o que acontece? A Polícia Federal descobriu isso aí, eles inclusive já tinham alugado até imóveis próximo de endereço de Sérgio Moro para monitorá-lo. A Polícia Federal descobriu e desmontou toda essa armação deles, esses planos que eles tinham aí, que eles tinham. Só que antes disso aí acontecer, o presidente Lula havia falado que enquanto ele estava preso, ele só pensava em Sérgio Moro, ele só pensava em vingança. Olha só, primeiro ele tinha que pensar nos motivos pelos quais ele estava preso, o que levou ele a ser preso. Que ele foi descondenado, a gente sabe tudo disso aí.
Mas infelizmente houve um movimento aí nas redes, até no establishment, no mainstreams, para não deixar isso aí sair na época da campanha. Todo mundo que falava isso aí era a pessoa era desconectada das redes, a gente simplesmente tinha que ficar calado. Eu, por exemplo, tive problema. Então ele falou isso, ele teve essa fala muito infeliz aí, tá? Isso não é fala de chefe de Estado, ele falou a respeito desses negócios aí, enquanto ele estava lá, e que só pensava no Sérgio Moro, que ele queria vingança, na verdade. O problema é que ele realmente está rancoroso. Ele ainda está pensando em vingança. Olha só, olha a situação que nós estamos vivendo. E aí, assim que ele falou, a Polícia Federal desmontou aí esse plano do PCC para dar cabo da vida do senador Sérgio Moro. Inclusive, nós vimos o Senado se manifestar, todo o Senado, e também do promotor de justiça. Gente, olha só, aí vieram alguns, inclusive o ministro da Justiça, falar que não teve nada a ver a fala do Lula, apesar de ser uma fala imprópria, eles usam essas expressões, não tem nada a ver com essa armação do PCC. Isso aí foi uma infeliz coincidência. Ou seja, que Lula não quis influenciar, ele não quis incentivar. A gente sabe que ele tem poder de influência, e tem gente que muitas pessoas são influenciáveis, pessoas loucas. Quando houve um negócio desse aí, fala assim, realmente o cara está do nosso lado. E nós sabemos que o PCC apoiou o Lula. Nós sabemos, gente, olha só, a gente tem vídeo, foi mostrado que o Marcola, esses caras aí falaram assim, vota no Lula, porque se o presidente atual ganhar, vai ficar ruim pra gente. Eu vi placas de aí faixas, né, alguns bairros que eu não vou citar agora, dizendo aqui, ó, os bandidos, aqui no pedaço que manda é nós, ou nós, botaram alguma coisa assim, fora Bolsonaro, fora Tarcísio, para vocês verem. Ó, eu vi isso aí, não é que eu ouvi falar, eu vi essas faixas aí, no centro de São Paulo, inclusive, a gente vendo o PCC fazendo campanha aí para o Lula e para o Haddad também, que perdeu. E aí o Lula vem e fala um negócio desse aí. E agora, como se não bastasse, ele vem a público dizer que, na verdade, isso aí foi a armação da Polícia Federal. Vê se tem condição uma coisa dessa aí. Vê a situação do nosso país, a economia piorando cada vez mais. A economia está piorando. Infelizmente, eu não queria isso. Eu creio que ninguém quer isso aí, porque nós não somos loucos. A gente mora nesse país. Eu sou daqui do Brasil, eu sou brasileiro. Eu tenho empresa aqui. Como eu posso querer que a situação no país piore só porque o cara que eu não vou ter ganhou? Eu quero que o Brasil vá de vento em popa. Melhora cada dia mais. Mas, infelizmente, o que está acontecendo aí não contribui para a melhoria do país. Essas falas não contribuem para a melhoria do país. Não é assim que funciona. Então esse cara vem a público falar que, na verdade, a Polícia Federal fez uma armação aí. Falar que a Polícia Federal armou tudo isso aí com o Sérgio Moro. Olha só. Ou seja, ele veio defender bandido. Ele está defendendo esse PCC. E aí uma juíza hoje liberou, tirou o sigilo de todos os processos aí com relação a essa questão aí do PCC. Tirou o sigilo dos pedidos da Polícia Federal para investigar, para escuta, para mostrar tudo que levou aí ao desmantelo dessa facção. Gente, infelizmente, é o Brasil que nós temos hoje, infelizmente, tá? Mas nós não podemos desistir, não podemos. E eu creio que você não vai desistir, que é o nosso país. Divulga esse vídeo, vamos lutar, ok? Em breve eu quero divulgar um vídeo aqui falando de algumas loucuras que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, eu quero conversar com uma deputada, e tem um deputado também que eu quero conversar com ele, para a gente ver o que faz
com relação a algumas coisas que acontecem aqui. Depois eu vou falar com vocês no vídeo, que eu acho que é um absurdo. Forte abraço a todos, que Deus abençoe a vida de vocês.